Olá, então vamos voltar aqui a mais uma aula. Então, nessa aula de hoje, nós vamos entender mais sobre equações de taxa e balanços de energia, tá? Você vai ao longo desse vídeo, né? Você vai entender o quê? Basicamente, a gente vai retomar um pedaço de termodinâmica e entendendo agora os fenômenos de transporte, né? Aliás, a transferência de calor, a transmissão de calor, como alguns outros livros falam, né? Através, então, de equações diferenciais, tá? Então, você pode sentir nesse momento um pouco mais de de dificuldade com relação às equações diferenciais, mas que não é impossível, ok? Não é impossível. E aí é importante a gente entender que essas equações diferenciais vão nos levar a algum lugar, e esse lugar é um lugar de resolução dos problemas reais, tá bom? Então, eu não quero que vocês se assustem, nada assim, mas a gente vai ver aqui equações um pouco mais apertadas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, inventário de energia. Quem fez mecânica dos fluidos comigo já viu aqui esse esqueminha falando sobre o inventário de energia, tá? Então, se eu tenho um sistema aberto, tá? Um sistema aberto, o que é um sistema? Qualquer coisa, processo, equipamento, qualquer coisa que eu queira tomar como exemplo. Se eu tenho um sistema aberto, eu tenho calor e trabalho entrando, calor e trabalho saindo, e eu tenho massa entrando e massa saindo, ok? Sistema aberto, então eu tenho tudo entrando, tudo saindo. Então, no sistema aberto, eu tenho então que esse calor, né, no tempo menos o trabalho no tempo vai ser igual então ao diferencial de energia no tempo, tá? Então, há necessidade, né, da gente saber as equações diferenciais. Agora você vai entender por que há essa necessidade. Então, quem é, né? Agora vamos destrinchar quem é cada parte. Então, o calor que está entrando, a saída de trabalho, né? Então, o balanço, né, de entrada de calor ou a saída de trabalho vai ser igual, então, à energia carreada, então, pelo fluxo de massa. Quem são as energias que a massa carrega? Bom, a massa carrega, vou colocar aqui em azul, a massa carrega a energia da entalpia, energia potencial e energia cinética, tá? Então, isso aqui é o que a massa carrega, então o que sai menos o que entra. Lembrando que a entalpia, ela é um somatório entre a energia interna, U, mais o trabalho de fluxo. Agnes, quem é um trabalho de fluxo? O trabalho de fluxo é o trabalho que a massa faz ao adentrar o sistema. Quando você toma uma injeção, o líquido injetado no seu corpo, o que ele faz? Ele toma um espaço que estava ali sendo ocupado pelas suas células adiposas, por exemplo. E ao tomar o espaço, ao líquido tomar o espaço, ele faz o que? Ele faz trabalho, força vezes deslocamento. A isso, né, nós damos o nome de trabalho de fluxo, ok? O que mais? Bom, a gente tem que entender, né, de uma maneira mais precisa, que a entrada e saída do calor, né, vai me dar um delta, e aí esse delta eu tenho aqui, né, é dado aqui. Entrada e saída de massa também tá aqui. Você sabe que se eu estiver trabalhando no eixo X e Y, por exemplo, num sistema planar, vou colocar aqui um plano, sistema planar, tá? X, 10, X e Y.
em que a massa está, né, entrando no sistema e atravessando... Nossa, que ficou feio. A massa está entrando no sistema e atravessando, tá? Ela vai ter, então, uma correlação com a diferencial de x e y. Lembrando que a energia da massa que entra, né, menos a massa que sai, vai estar aqui, tá? E esse fluxo mássico, ele está associado a quem? Ele está associado à densidade. Quem é densidade? Densidade, ou massa específica, é o que? Massa sobre volume. Então, eu posso reorganizar, por exemplo, essa vazão mássica como sendo, então, volume vezes massa específica. Por isso é que aparece aqui, ó, x dx vezes dy, tá? Por isso que tá aparecendo aqui. Eu não quero que a gente decore, nem que entenda profundamente essas equações diferenciais, mas é importante que a gente entenda aqui. Isso aqui, para um sistema unidirecional, tá? E aí eu vou precisar que você relembre lá de mecânica dos fluidos, esses conceitos de bidimensional, unidirecional. Para um sistema bidimensional, a gente tem essa equação aqui valendo, tá? Daqui, a gente tira a equação da continuidade, que foi lá deduzida lá em mecânica dos fluidos, tá? Então, que um diferencial da velocidade em x dividido por dx, ou seja, uma variação do espaço em x, mais uma diferencial da velocidade que está atuando em y dividido pelo um delta em y vai ser igual a zero, ok? Isso aqui, a equação da continuidade, é uma equação de... tudo que entra no sistema vai ser igual a tudo que sai. Se não está acumulando lá dentro, está saindo, tá? Então, é um balanço bem clássico. Pense na sua conta bancária, que é sempre mais fácil pensar assim, né, em termos monetários, por exemplo. Se eu ganho R$100 ao mês e eu gasto R$50 por mês, eu tenho acumulado em minha conta R$50, certo? Entra 100, sai 50, fica 50 na conta, tá? Então, isso aqui é um inventário. Inventário é um balanço, tá bom? E a equação da continuidade é um balanço de energia que está sendo feito dentro do sistema, do seu sistema. Quem é o sistema? O sistema pode ser um equipamento, o sistema pode ser uma planta industrial, o sistema pode ser uma célula, por exemplo. Então, qualquer coisa. Assim como eu posso fazer, então, esse balanço em termos, tudo em termos de massa, né, do que está entrando e saindo de massas, eu posso falar disso, né, eu posso falar desse balanço em termos de calor, que é o ponto mais importante aqui dessa matéria, tá? Então, eu posso falar em termos de calor e eu posso usar as equações, por exemplo, de transferência de calor dentro das equações, tá? Isso aqui também para um sistema bidimensional, ok? Em que esse K aqui é aquele coeficiente de transferência de calor, tá? Daqui, eu chego, então, a equação geral né, que governa os vários movimentos do mundo. Então, se eu souber tudo que entra e que sai de calor, tudo que entra e que sai de trabalho, tudo que entra da energia da massa, eu tenho um balanço completo de energia no sistema, tá? A cada um desses termos, eu tenho um nome específico, ok? Então, se eu for traduzir isso em termos das várias direções, eu posso colocar isso aqui em termos vetoriais e colocar, né, no eixo x, y e z. Lembra que o nabla é d-rom x, d-rom y, d-rom z, ok? Bom, então a gente tem aqui, né, a partir dessas deduções de balanço de energia e balanço de massa,
A gente tem a equação da continuidade, que é um balanço de massa, tá? A equação de movimento, que é a equação lá anterior de Navier-Stokes. E a gente tem a equação da primeira lei da termodinâmica, que é uma equação de energia, tá? Então, unindo essas equações, né? A gente tem equações que governam mesmo todos os sistemas, ok? Por que é importante, né, a gente entender sobre essas equações? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui são coolers de computador, tá? Eu consigo entender através dessas equações aqui de balanço de energia, por exemplo, em termos vetoriais, eu consigo fazer todas as simulações de como é que os vetores de energia estão correndo aqui ao longo desse sistema, tá? E na aplicação principal que a gente vai estudar aqui nessa matéria, que são os trocadores de calor, como é que os vetores de energia se transportam ao longo, então, do trocador de calor. O trocador de calor é um equipamento da indústria que é responsável por troca térmica, tá? Outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que lá na mecânica dos fluidos a gente falou sobre a camada limite, tá? Então, a gente falou sobre a camada limite fluidodinâmica, ok? E assim como a gente tem camada limite fluidodinâmica, nós temos camada limite térmica. Ah, Agnes, mas eu não tô me lembrando o que é camada limite. Camada limite, né? Quando um escoamento de um fluido, né, está correndo paralelo a uma placa, ele forma um pedacinho em que não há escoamento. Então, aqui tudo não tem escoamento, tá? É como se ele pegasse um atalho, ele já fosse lá para cima. O escoamento vai fazendo isso aqui, ó, tá? Mesmo o fluido tendo uma velocidade altíssima, ele não passa aqui perto dessa faixa aqui abaixo, tá? Ele não passa. Ele forma o que a gente chama de camada limite. Camada limite, então, é o tamanho dessa altura máxima aqui que se forma, tá bom? Então, assim como eu tenho uma camada limite de líquido, fluido, dinâmica, eu vou ter uma camada limite térmica, tá? Então, por que eu tô falando camada limite fluidodinâmica, camada limite térmica? Bom, se um fluido, por exemplo, que se é no caso dos trocadores de calor, tá passando aqui, ó, num equipamento para resfriá-lo, ele não vai resfriar, certo? Se ele não está em contato com a borda, ele não vai resfriar, correto? Então, aqui, assim como eu formo a camada limite fluidodinâmica, eu tenho uma camada limite térmica, tá? Então, eu tenho aqui uma temperatura, por exemplo, que está no infinito, eu estou passando um líquido, tá? Que está numa temperatura super alta. E aqui eu estou com uma temperatura baixa aqui nessa estrutura, e aí eu quero, por exemplo, esquentar, tá? Eu quero esquentar o que está passando aqui dentro dessa tubulação. Digamos que eu tenho aqui uma tubulação, né, que está aqui, ok? E eu quero, através desse líquido que está passando por aqui, eu quero esquentar o que está aqui dentro do tubo. Como eu vou formar a camada limite fluidodinâmica, eu ainda tenho um pedaço, tá? Em off aqui para troca térmica efetiva. Então, eu tenho aqui uma camada limite térmica também sendo formada. Isso também é calculado, tá? Pelos engenheiros, ok? Então, o cálculo, né, dessas camadas limites fluidodinâmicas e térmicas tem a ver, então, com os vetores que são formados a partir, né, dessa velocidade na direção x do próprio líquido, tá? E ainda tendo em vista a correlação do calor e o coeficiente de troca térmica por condução,
ok? Ou a lei de Fourier, né? Como a gente também pode chamar. No caso da massa, tem a ver com o quê? A lei de Newton da viscosidade, em que tensão de cisalhamento vai ser igual a viscosidade, diferencial de velocidade em x dividido por diferencial de velocidade em y. Aliás, diferencial de y, né? O comprimento em y, tá? Ou altura. Ok? Então, aqui, ó, só retomando as equações, massa, movimento e energia, tá bom? E aí, tendo em vista as condições de contorno, você vai começar a conhecer esses termos cada vez mais aqui nessa matéria, tá? Talvez nesse exato instante não faça aquele sentido, né? Você não fale assim, meu Deus, condição de contorno, velocidade em x, eu vou ter que lembrar a matéria passada. Realmente, você vai ter que lembrar a matéria passada, tá? Se eu colocar aqui nessa equação diferencial as condições de limite superior e inferior que eu tenho para as velocidades e temperaturas e associar isso, tá, a soluções analíticas, essa parte aqui eu vou passar rapidinho porque a gente não tem intenção de fazer a dedução disso, mas se eu associar as hipóteses analíticas, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar em equações que vão me dar correlações suficientes para entender aonde acontece a camada limite, tá? Fluidodinâmica e aonde acontece a camada limite térmica, tá? Então, essas deduções, essas correlações vão nos dar subsídios para isso, tá? E o mais importante aqui desse pedaço, acho que eu vou lá para baixo agora. Você vai entender muito mais, tá? Muito melhor como é que os números adimensionais se correlacionam. Porque durante como por exemplo, o número de Reynolds, tá? Então, para escoamentos, né, nós estudamos bastante o número de Reynolds. Só que agora, para transferência de calor, vai importar muito o número de Prandtl, tá? Vai importar bastante o número de Prandtl. Vou subir aqui, vou voltar. Aonde nós estávamos? Aqui. Das soluções analíticas. Para essas soluções analíticas acontecerem, eu preciso dos números adimensionais, tá bom? Eu necessito desses números adimensionais para facilitar os processos de integração e derivação, tá? Então, para a camada limite fluidodinâmica, a gente tem o número de Reynolds, tá? Para a camada limite térmica, nós teremos o número de Prandtl, ele que vai te dar subsídio para isso, ok? Ele que vai te dar subsídio para isso. A lei de Fourier, a gente já vai entrar mais profundamente nela, tá? A lei de Fourier não é novidade para você, você fez física, tá bom? A lei de Fourier, ela vai correlacionar quem? Calor vai ser igual, então, à sua variação de temperatura em cada eixo, vezes aqui o coeficiente de condução de troca térmica, tá? E aí, em um desses processos, né, analíticos para a resolução dessas equações, a gente precisa passar por um processo de adimensionalização, tá? Então, eu também não vou entrar aqui profundamente nisso, porque também não é meu objetivo, mas eu quero que você compreenda que todo esse processo analítico, ele se origina primeiro, então, de um balanço de energia do sistema, né? Depois, ele caminha em direção aos processos de adimensionalização e resolução analítica daquele problema, tá bom? E aí, para a resolução desse problema, eu preciso dos números adimensionais,
ok? E aí eu preciso então do número de Reynolds e número de Prandtl. E aí esses números adimensionais vão me dar então a ideia de comportamento e escala desse problema que eu tô tentando então modelar, tá? Vamos entrar então em condução para o próximo vídeo, tá? Obrigada e até a próxima.